Bom, se vocês são bons de conta, eu nasci no ano de 1943. Que idade eu posso ter? 70 anos. É? 70 anos. 70 anos. Chutou legal. Tá? Chutei. Então eu faço parte da história de Campo Bom. Eu passei durante esses 70 anos muita coisa que aconteceu em Campo Bom. E eu gostaria de passar um pouquinho disso para vocês. Daquelas histórias que eu vi, que eu estudei. Eu fui professora há 40 anos. E aí, vocês sabem que professora tem que estudar bastante para saber as coisas, né? Então, eu tive que estudar bastante para ser professora durante esses 40 anos. A história de Campo Bom começou muito antes da chegada dos alemães aqui. Vocês devem ter lido alguma coisa, estudado, a professora deve ter falado alguma coisa sobre os tropeiros que passavam aqui por Campo Bom. E eles que deram o nome de Campo Bom. Vocês sabem por que é que eles deram esse nome? Não. Eles deram esse nome porque eles vinham lá de São Francisco, lá da Serra. Eles vinham trazendo gado para ser morto em Porto Alegre. E aí eles tinham que fazer paradas. E uma das paradas que eles faziam com essa tropa de gado era em Campo Bom, ali perto do ginásio de esportes. Vocês sabem onde é o ginásio de esportes? Isso. Ali perto. Eu sei o que é. Isso é bom. E aí eles paravam ali porque eles tinham água e tinham muito campo. Naquela época não tinha casa nenhuma em Campo Bom. Nada. Então eles paravam ali com o gado e tinham grama boa e água. E eles diziam, então nós vamos parar lá onde o campo é bom. E aí a gente vai encolhendo as coisas como a gente vai dizendo. Então eles acabaram encolhendo de tal maneira que eles disseram, nós vamos parar em Campo Bom. Quando os alemães chegaram aqui, eles já tinham o nome de Campo Bom nesse espaço aqui. E aí os alemães adotaram esse nome também, porque achavam provavelmente que realmente o campo era muito bom. Então, o nome de Campo Bom vem antes da chegada dos alemães. Vocês sabem como é que eles escolhiam um lugar para os alemães ficar? Não? Naquela época a Alemanha não existia. Só tinha principados que falavam a língua alemã. Não existia o país Alemanha. Existia só principados que falavam a língua alemã. E aí, lá nesses principados, houve um problema de religião. Martinho Lutero se revoltou por alguns motivos contra a Igreja Católica e fundou uma igreja nova, a Igreja Luterana.
A igreja que é ali da escadaria, na frente daquele cemitério antigo. Tá? Eu sei que A gente fez um passeio lá. Vocês fizeram um passeio lá? Isso. E aí, Martinho Lutero criou uma nova religião. E havia uma discórdia entre os católicos e esses protestantes, como se chamaram esses luteranos. Né? E aí, quando eles vieram aqui para o Rio Grande do Sul, eles também procuraram separar os católicos dos protestantes de maneira que não houvesse briga, porque alguns se davam, mas a maioria tinha discussão sobre religião. Então o que eles fizeram? Escolheram o lado esquerdo do Rio dos Sinos para ficarem os católicos e o lado direito do Rio dos Sinos para ficar os protestantes. Então, se a gente parar onde nasce o Rio dos Sinos, o Rio dos Sinos corre assim, então ele nasce lá. E a gente para, então, do lado esquerdo ficava São Leopoldo, onde agora é São Leopoldo, e do lado direito ficava onde agora é Campo Bom, Novo Hamburgo, onde ficavam os protestantes. E algum católico que não se importava de estar junto com os protestantes. A primeira escola que foi construída aqui no Rio Grande do Sul foi aqui onde agora é Campo Bom. Os alemães chegaram aqui, onde agora é Campo Bom, em janeiro de 1825. E a primeira escola foi em 1828. E ainda existe essa escola. Vocês sabem qual é? A Escola Tiradentes. Ela funciona desde 1828. Sempre foi escola. Eles construíram uma casa de madeira, onde quando tinha um pastor para fazer um culto, ele tinha culto em domingo, fim de semana. E durante a semana funcionava escola. Por que essa escola era tão importante? Porque entre os católicos, quem lia a Bíblia era o padre. O padre que tinha que saber ler a Bíblia e explicar a Bíblia. Entre os protestantes, os luteranos, era o contrário. Quem tinha que ler a Bíblia eram as pessoas que eram protestantes. Elas que tinham que ler a Bíblia, para saber o que elas estavam lendo. E aí tinha que ter escola para eles aprender a ler. E eles vieram da Alemanha com esse intuito de fazer uma escola aqui em Campo Bom. E daí foi que a primeira escola de todo o sul do Brasil foi a Escola Tiradentes. 1828 começou essa escola. Aí houve alguns... você sabe onde é o travessão de Campo Bom? Não?
O travessão é na Avenida Brasil. Eles faziam assim, eles pegavam uma tira de terras que ia do rio até a Avenida Brasil e davam para uma família. Eles tinham que cuidar dessas terras. E aí eles tinham... A ideia era essa, que tinha água, campo e mato. Para as pessoas poderem fazer uma casa, para as pessoas terem lugar para plantar, para criar gado, né? E para ter água para eles sobreviverem. Então, as tiras eram lá do rio até a Avenida Brasil. Quando eles distribuíram todas essas terras, eles começaram do travessão da Avenida Brasil até a divisa com 2 irmãos. Essas famílias que vinham, que ganhavam essas terras, elas tinham que cuidar de alguma maneira dessas terras. Senão elas perdiam e era dada para outras famílias. Uma das famílias que veio foi a família Bloss. Eles trabalhavam lá da cidade onde eles vieram, lá do Principado da Alemanha. Eles trabalhavam com cerâmica. E quando eles chegaram aqui, na beirada do Rio dos Sinos, eles descobriram um tipo de barro, aluvião, que dava para fazer telhas. Telhas, tijolos, né? E aí foi onde eles começaram as olarias. Que a primeira indústria de Campo Bom foi de olaria. E eles tentavam ver como é que iam fazer a liga desse barro para que dessem telhas e dessem tijolos que eles pudessem usar. E eles tentaram de diversas maneiras. A primeira foi que eles tentaram amassar esse barro com palha. Deu certo até que eles botaram para secar. Aí secava e rebentava tudo, partia tudo. Aí o que eles fizeram? Eles tinham na mão o que as vacas e os bois e os cavalos deixavam de presente para eles. E eles tentaram o cocô do cavalo, o cocô das vacas e dos bois, misturar junto com esse barro. E deu certo. Então eles procuravam fazer um buraco no chão, onde eles botavam esse barro, botavam palha junto de grama, de coisas que eles recolhiam, cocô mole junto e misturavam isso de alguma maneira. E começaram a fazer, então, formas. Botavam 2 madeiras assim e botavam aquele barro no meio dessas madeiras e daí eles iam cortando. E começaram a ter sucesso com esse tipo de barro. Claro que
não ficava cheiro, porque o cheiro depois que seca, a gente não sente mais o cheiro nenhum dos cocô das vacas, né, dos bois. Então, essa foi uma das maneiras que eles encontraram. Se chovia, perdiam toda a carga que eles tinham feito. Por isso que eles começaram a fazer galpões, onde eles botavam para secar nas prateleiras. Hoje em dia tem ainda um pilar na casa que vai ser um museu lá na beira do rio. Tem um pilar que ainda desses galpões que eles usavam para secar. Sobrou aquilo. Outra coisa que eles faziam, as telhas não eram como a gente conhece agora. As telhas eram umas tabuinhas reta, porque era como eles conheciam lá de onde eles tinham vindo, porque lá nevava. E eles então faziam reto para que a neve caísse no chão. Lá nessa casa, onde agora onde vai ser o museu de Campo Bom, tem, de um lado da casa, tem as telhas ainda como eram feitas em formato de tabuinha. Isso aí foi uma das primeiras casas que fizeram usando os tijolos e esse tipo de telha. Foi a casa dos Brúzios, que também trabalhavam com a olaria. Tá? Depois precisou aparecer serralheria. Serralheria também que cortava as madeiras para fazer as casas. Porque as casas eles faziam em volta de tijolos, mas a repartição por dentro da casa era feita de madeira. Eu tenho lá onde eu moro lá nas 4 Colônias Norte, na entrada lá para Dois Irmãos ali. Tá? E lá tinha uma casa, que agora ela caiu por causa dos cupins, e tinha uma casa onde eram as repartições de madeira. Quando eles queriam fazer uma festa lá nessa casa, eles simplesmente tiravam as paredes, encostavam elas na parede de tijolos e faziam um salão grande para fazer a festa. Antes era a repartição dos quartos, da sala e da cozinha, né? Mas quando eles queriam fazer festa, eles encostavam na parede e tiravam as coisas, né? Recolhiam as coisas contra a parede e faziam um salão de festas. Isso eu conheci. Tá? Outra coisa que apareceu em Campo Bom. Uma passagem das tropas de gado, as tropas de gado vinham lá de São Francisco, passavam no Morro das Pulgas. Vocês sabem onde é o Morro das Pulgas? Não?
Pulgas? Morro das Pulgas tinha esse nome porque onde passava o gado e tinha uma bodega. Bodega era naquele tempo um lugar onde se comprava de tudo, desde de comida, se comprava arreios para os cavalos, se comprava enxada para capinar, tudo que tinha para vender era nessas bodegas. E eles paravam, então, o gado perto dessa bodega para poderem comprar as coisas que eles precisavam. Porque eles não tinham sal com eles não tinham a farinha com eles, né? Então, isso eles tinham que ir repondo de vez em quando nas coisas que eles compravam. E aí, o que eles faziam? Eles vendiam o couro, porque eles matavam o gado durante o caminho que eles iam para fazer a comida deles. Normalmente eles matavam um terneiro, um bicho menor, para eles não terem problema de perder a carne, porque eles não tinham refrigerador, eles não tinham como conservar essa carne, né? Então eles matavam um bicho pequeno e tinham esse couro. Esse couro eles deixavam solto com os ossos no campo. Com a chegada dos alemães, eles fizeram o seguinte: os alemães começaram a ter problema de calçado, começou a terminar os chinelos e os tamancos que eles tinham trazido, tá? E aí, o que aconteceu? Eles precisavam fazer novos. E tinha um homem chamado Jacob Vetter, que ele sabia fazer chinelos e tamancos. E aí ele começou e ele morava lá nesse Morro das Pulgas. E aí ele começou a pedir para os tropeiros, em vez de eles deixarem no campo aquele couro, para trazer para ele. Em troca ele ia fazer calçado para os tropeiros, ou ia fazer trançado, fazer a corda que eles usavam para fazer, para usar nos cavalos, né? E aí os tropeiros começaram a trazer muito couro, todos os couros que eles antes deixavam no campo, eles começaram a trazer. E ele foi empilhando, esse Jacob Vetter foi empilhando lá num galpão que ele tinha lá atrás da casa. E aí eles traziam com pedaços de carne, com graxa, com tudo ainda sujo, esse couro. E começou a criar pulga nesse lugar. E tinha tanta pulga que eles começaram a dizer assim: eu vou lá no morro onde tem muita pulga. E aí, quando eles começaram a juntar as coisas, Morro das Pulgas. Assim como foi Campo Bom, o nome nós vamos lá onde o campo é bom, ficou Campo Bom. Morro das Pulgas também ficou assim chamado, porque tinha muita pulga criada nesses couros que eles amontoavam. A primeira estrada que foi feita
foi lá no Morro das Pulgas, é lá no bairro Rio Branco, lá onde tem o Campo do Oriente. Vocês sabem onde é? Não? Mais ou menos? Eu acho Santa Lúcia. Não, é na Andradas, lá para cima. Né? E aí, onde foi o primeiro campo do 15 de novembro. Naquela época ele era chamado Futebol Clube Independente. Foi o primeiro nome do Clube 15 de novembro. E aí foi a primeira estrada aberta. Outra estrada que foi o Travessão, a Avenida Brasil, sempre existiu como passagem de carro. E aí e outra foi a Presidente Vargas, que vai até lá no Rio. Essas foram as primeiras estradas abertas em Campo Bom. Outras coisas que da história de Campo Bom, uma coisa muito importante, foi quando começou a passar o trem aqui em Campo Bom. A Maria Fumaça. Ela começou a passar em 1903. Foi quando começou a passar o trem por dentro de Campo Bom. Ele passava no meio de Campo Bom, onde agora é o meio. Naquele tempo não era o meio de Campo Bom. Não tinha nada ali no centro. Aí eles tinham um galpão onde era a estação. Esse galpão ficava na frente do supermercado Central. Vocês sabem onde é o Central? Eu sei. Então, lá na frente do Central tinha um galpão onde eles colocavam as coisas que eles queriam mandar de trem, coisas assim. Aí eles começaram a ter movimento do trem. Aí começaram a construir casas perto da estação do trem. Aí começaram a aparecer as casas da estação do trem. E foi feito o primeiro prédio que era para a fábrica de calçados. O Jacó Fetter, aquele que fazia os chinelos e os tamancos lá no Morro das Pulgas, ele pegou e comprou um terreno lá perto dos trilhos e construiu uma fábrica, uma casa que era para ser fábrica, especialmente para ser fábrica. Então foi a primeira construção que foi para a fábrica de calçados. Ele e os filhos dele, o Emílio e o Gustavo Fetter, foram que começaram a primeira fábrica de calçados em Campo Bom, onde agora os irmãos Fetter, onde tem aquela frente que aparece como se fosse uma frente de casa. Aquilo era a frente da fábrica que eles construíram. E para trás tinha a fábrica e tinha um curtume, porque eles não tinham onde comprar couro. Eles tinham que fabricar o couro deles para fazer os sapatos e os tamancos que eles fabricavam.
E aí, em 1935, quem tinha uma olaria muito forte, muito grande, era João Blos, aqui na beira do rio. E ele deu 100 mil tijolos para construir ali onde é agora a Ludicidade, né? A brinquedoteca. Isso, a brinquedoteca, né? Brinquedoteca. E ali era a estação do trem. E foi feito, a estação do trem foi feito de acordo com a aviação férrea exigia que fosse uma casa. Era a casa do... Lá na biblioteca tem uns trilhos de trem. Eles têm uma exposição de como eram os trens, né? Fotos. Com fotos, né? Esse trem ficou até 1963. Aí eles não fizeram mais, não passava mais trem em Campo Bom. Eles terminaram com o trem de São Leopoldo, de Porto Alegre para cá, e passava de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom e até Taquara, esse trem. E eles terminaram com a aviação férrea aqui em Campo Bom em 1963. Aí, por cima dos trilhos, eles fizeram a Avenida Adriano Dias, que por sinal foi o primeiro prefeito de Campo Bom. Porque em 1959, o governador Hildo Meneghetti assinou que Campo Bom se tornaria uma cidade. E daí precisava ter um prefeito. Isso foi em janeiro de 59. Aí em junho foi feito maio foi feito a primeira eleição. Concorreu seu Adriano Dias, que era barbeiro em Campo Bom, né? E seu Cláudio Strasburger, que era calçadista. Ele foi o primeiro a levar calçados para o exterior. Ele levou, tinha sandálias franciscano, e ele levou numa exposição que tinha nos Estados Unidos. Ele não conseguiu vender para nenhum americano, mas os ingleses gostaram das sandálias e encomendaram 25 pares. Foi a primeira exportação de calçados de Campo Bom, do Vale dos Sinos. Foram 25 pares de sandálias franciscanas. Isso foi nos anos 60, depois dos anos 60. E aí foi o primeiro prefeito, e ele foi, o Dr. Cláudio era advogado e dono de uma empresa, Strasburger, que agora não existe mais. Quando os alemães chegaram aqui, muitos nunca tinham trabalhado no campo. Eles eram alemães de cidade, então não tinham nem ideia de como se plantava. Muitos não tinham ideia de como se plantava as coisas. Tanto é que eles plantavam
diversas sementes de trigo, porque eram pequenininhas, plantavam no mesmo lugar, porque eram pequenininhas. E milho, que a gente normalmente põe 3 em cada buraco, eles botavam uma. Porque quando a gente vai plantar milho, a gente bota 3 sementinhas de milho no mesmo buraquinho, para elas nascerem juntas e dar certo, né? E aí eles faziam o contrário. Quando era pequena, de trigo, a gente planta uma semente em cada buraquinho. Tá? E o que eles aprenderam com os índios foi a fazer as queimadas. Porque os índios faziam assim, eles iam para um lugar, eles limpavam um pouco onde tinha espaço e queimavam aquilo que tinha em cima, quando estava seco. E aí aquilo servia, aquela cinza servia de adubo. Foi como os alemães aprenderam a fazer a coivara. Coivara é o nome que se dá para essa limpeza de espaço e a queima daquilo que a gente julga de sujeira, né? Que sobrou em cima da terra. Queimando aquilo dá as cinzas, e as cinzas eram usadas como adubo. É claro que não dá para fazer hoje mais isso, porque a terra está tão usada nas plantações, né? E queima, quando faz fogo, queima aqueles micro-organismos que ficam embaixo da terra. Por isso que os índios iam mudando de lugar, porque eles plantavam 2, 3 vezes e daí não dava mais. Porque queimavam aqueles micro-organismos que tinha no chão. E os alemães aprenderam isso a usar a coivara com os índios. Por que eles não quiseram mais a Maria Fumaça? Motivos. Um deles é que a Maria Fumaça tu tinha que levar tudo para a estação para embarcar nos trens de carga, né? E aí eles iam, paravam só onde tinha a estação em cada cidade. E começaram a abrir as estradas e começou a aparecer caminhões. E os caminhões, eles conseguiam levar mais perto as coisas. Eles conseguiam fazer as entregas nos lugares onde tinha que ser entregue. E aí, então, uma das coisas que eles disseram, alegaram, é que não tinha mais serventia, a estrada de ferro, para carga. E as pessoas começaram a aparecer os ônibus, né? E aí os ônibus andavam em mais ruas e paravam em mais lugares, e aí era mais fácil de chegar mais perto onde tu queria ir. Mas era muito gostoso andar de Maria Fumaça.